gente estava comentando aqui logo no início do nosso programa, é o quanto ele sempre foi um bom profissional, um jornalista de peso, de qualidade realmente, mas para muitos colegas, para o meio ambiente dele, né, de trabalho, aquela coisa toda na emissora, sempre foi bastante complicado e acabou se envolvendo em muitas inimizades. Parecia que ele tinha o dom de ter inimizade, de fazer inimigos, de atrair inimigos, mas aquilo que o público recebia sempre foi um banho de informação, de opinião e de competência. Fora, né, quando o pessoal resolvia fazer vistas grossas para o tratamento que ele dava às colegas de trabalho, às parceiras de trabalho, às repórteres, às apresentadoras, as meninas que davam a previsão do tempo. Ele sempre foi muito grosseiro, mas bem grosseiro mesmo, um sinal de um machismo que era indisfarçável. Então, essas coisas chamavam a atenção do público bastante, na verdade, mas a competência dele também, e aí as opiniões se dividiam muito em relação ao Rodrigo Bocardi. Agora existe uma questão mais séria, porque existem denúncias, existe um compliance acompanhando toda a movimentação dele por áreas que, como jornalista, ele não poderia estar trafegando, que é o caso de política e publicidade, e aí as coisas resultaram nessa demissão que pegou todo mundo de surpresa, absolutamente todo mundo de surpresa. Vamos para Gabriel Perlini. Boa tarde, Perlini. Oi, Sônia, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo aí na bancada, tô com saudades, tô avisando também que segunda-feira eu tô de volta, tá? Tá. E, bom, enfim, em relação a essa história do Rodrigo Bocardi, eu sei que pegou todo mundo de surpresa, tanto que quando chegou o comunicado ontem da Globo, a gente reagiu com estranheza, porque não é o padrão Globo de se despedir de um profissional que ficou há mais de 2 décadas no ar, né? Então, a maneira fria e vazia já fez a gente ativar as nossas fontes e a gente foi atrás, né? Isso que vocês estavam comentando agora no estúdio faz muito sentido. Lá dentro da Globo, o Rodrigo Bocardi, ele realmente é uma pessoa que, quando você gosta internamente, você gosta muito dele, quando as pessoas não se dão bem, não gostam dele de jeito nenhum. Mas, tirando isso, é um profissional exemplar e tudo mais, pelo menos ao longo dos anos, assim, enquanto telespectador, a gente nunca teve questões aí para duvidar da competência dele. Sim. O problema mesmo, Sônia, foi aquela mensagem que veio no rodapé do comunicado da Globo, onde fala que ele infringiu o código de ética da emissora e questões de compliance não são demitidas. E aí, quando a gente pega esse tipo de posicionamento da emissora, a gente tem que levar em consideração que, por mais que o Rodrigo Bocardi tenha despertado em algumas pessoas algum clima de constrangimento, inimizade e tudo mais, esses assuntos, quando são menores, esses contratempos menores, não são analisados lá pelo compliance, né? A menos que exista realmente um assédio do porte sexual, ou seja, um assédio moral assim, de extrema grandeza e num alto volume que realmente faça a emissora ter que abrir uma investigação e uma sindicância interna para apurar de fato isso, o que não era de fato o peso principal. O que pega com o Bocardi, Sônia? Foi o conflito de interesse e foi uma situação muito semelhante ao que aconteceu com o Doni Denúncio em 2019. Então, o que a gente tem de informação? O que eu recebi de informação ainda na noite de ontem? O Rodrigo Bocardi, ele seria sócio, né, de uma empresa que tem prestado serviços de marketing, comunicação, media training para diversos empresários e também para diversos políticos de diferentes partidos. Ano passado, esses clientes dessa suposta empresa da qual o Rodrigo Bocardi é sócio, por que a gente coloca na condicional, Sônia? Porque o nome dele não aparece nos registros das empresas que prestaram os serviços. Então, é como se a gente pudesse chamar aqui, que é uma expressão até que tem sido usada nos bastidores da Globo, que é uma sociedade clandestina, porque ele atuava como proprietário da empresa, mas não colocava a cara a tapa no meio dessa história. Então, essa expressão é o que a gente pode usar aqui, porque ela veio de lá de dentro da Globo. Então, uma vez que ele tinha clientes da área política, da área empresarial, e esses clientes acabavam sendo beneficiados no jornalismo da Globo, isso causou um choque de ética gigantesco na emissora, né?
Então, existem relatos diversos aqui, né, que eu tenho recebido desde ontem até hoje. O fato dele ter feito, dele supostamente ter feito algumas parcerias com políticos que hoje ocupam cargos de prefeitos em cidades aqui do estado de São Paulo, beneficiou com que houvesse no Bom Dia São Paulo, que é um jornal estadual, reportagens favoráveis às prefeituras dessas cidades que tinham como prefeitos clientes supostamente de sua agência, né, paralela. Tem uma outra história que me relataram aqui, que é de uma pessoa que trabalhou nessa empresa de marketing, onde ela me afirma aqui, de maneira em off, que o Rodrigo Bocardi, sim, era sócio dessa empresa, e teve uma situação em que um dos clientes que ele tentou negociar para ser cliente da agência, não teria topado fechar o contrato. Em menos de uma semana, o fato desse cliente não ter fechado o contrato com a agência dele, acabou fazendo com que a Globo tivesse reportagens negativas a respeito dessa pessoa. Então, assim, para a Globo, você pode, ali dentro, Sônia, a gente vai falar de uma maneira muito grosseira, você pode bater na cara do seu chefe, mas você não pode comprometer a reputação do jornalismo da emissora. E uma vez que você usa o jornalismo como uma ferramenta pessoal e em benefício próprio, aí é rua na certa, né? Só para finalizar essa minha linha de raciocínio, a gente se costura dentro do que a Globo coloca no seu comunicado, que é uma questão de código de ética e compliance, e a decisão deles não comentarem, justamente porque a Globo tem ainda uma investigação em andamento, porque a demissão do Rodrigo Bocardi não é o ponto final dessa história. Uma vez que a Globo tenha a documentação completa de todas as coisas que ele fez contra o código de ética da empresa, a emissora também avalia se isso vai ser, mais tarde, uma briga jurídica contra o apresentador, por ele ter lucrado às custas do jornalismo da empresa. Quando eu falo lucrado, não é um lucro moral, é um lucro financeiro. E eu volto a falar assim, eu estou usando tudo aqui no campo da condicional, porque a gente não tem aqui o posicionamento oficial, nem do Rodrigo Bocardi e nem da Globo.